3 da ação penal. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciado com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1º. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Parágrafo 2º. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com o direito de queixa, terá preferência o cônjuge em seguindo o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou no silêncio deles pelos seus diretores ou sócios-gerentes. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal
decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido ou de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. Parágrafo 2º. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo 3º. Oferecida ou reduzida a termo, a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que o for. Parágrafo 4º. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial, para que esta proceda ao inquérito. Parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e neste caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, artigo 16, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2º. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e se este não se pronunciar dentro do trido, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime
obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará da declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao juiz nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no artigo 52. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevivendo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Inciso 4. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista de certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Título 4 da Ação Civil. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil, para o efeito de reparação do dano ofendido seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória,
A execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos dos incisos 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. Artigo 65. Faz coisa julgada no civil a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória do juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Artigo 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil. Inciso 1. O despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafo 1 e 2, a execução da sentença condenatória, artigo 63, ou ação civil, artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público.